O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Uma salva de palmas a Nossa Senhora, que guardava e meditava no coração tudo que ouvia da parte de Deus a respeito de Jesus. Podemos nos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a grande solenidade de Nossa Senhora, Mãe de Deus. Nossa Senhora é Mãe de Deus. Você sabe que vale a pena trazer um pouco de contexto histórico aqui. Você sabe que existem 4 dogmas marianos. O que é um dogma? Uma verdade que ao longo dos séculos a igreja foi discernindo, que era uma verdade imutável, não é? Algo que não muda, uma revelação de Deus, que não muda acerca de uma realidade divina, que Ele revelou. Existem 4 dogmas envolvendo a pessoa da Virgem Maria. E o primeiro de todos os dogmas é o dogma que a gente celebra hoje. Nossa Senhora é Mãe de Deus. E sua mãe, óbvio, minha mãe. Mas ela é só a nossa mãe? Porque, como disse a segunda leitura, em Cristo nós somos co-herdeiros da paternidade divina e dos benefícios divinos, da redenção, da salvação. Mas ela é, antes de tudo, mãe do homem e do Deus Jesus, né? Porque Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Você sabe que no século IV existiam 2 grandes expoentes, 2 grandes bispos, que eram 2 patriarcas. Um era o patriarca de Constantinopla, onde hoje é Istambul, na Turquia, que foi um centro de vida cristã por muitos séculos, até o século XIV quase. E o outro era o patriarca que vivia em Alexandria, que era chamado Cirilo, São Cirilo, né? Alexandria no norte do Egito. E naquela época, eles ainda estavam entendendo quem era Jesus. Veja bem, hoje a gente vê a doutrina que a gente reza no creio, né? Quem aqui sabe rezar o creio em Deus Pai? Levanta a mão. Quem não souber, eu vou jogar esse microfone na testa, hein? Pelo amor de Deus, né? Credo em cruz, como dizia antigamente, né? Hoje a gente reza no creio tudo que é a fé cristã, a fé católica. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, tal. Só que ao longo dos séculos, no comecinho do cristianismo, as pessoas não entendiam muito bem. Porque o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 16? Olha, eu tenho muitas coisas importantes para dizer para vocês, mas vocês ainda não estão prontos. Então, o Espírito Santo vai vir sobre vocês e vai dar entendimento a vocês acerca do que eu quero revelar. Porque imagina, se Jesus ali com os discípulos já falasse tudo o que ia acontecer, eles não aguentariam. Se Jesus já falasse, vocês vão morrer, Pedro vai morrer crucificado de ponta cabeça, André vai morrer crucificado num X, eu vou ser entregue, vocês vão ser perseguidos, eles não tinham estrutura. Então, no século IV, como eu estava dizendo, esses 2 grandes expoentes, Nestório em Constantinopla e Cirilo em Alexandria, eles tinham 2 compreensões diferentes. O Nestório, que vivia em Alexandria, dizia que Nossa Senhora era mãe somente do homem Jesus, e não do Deus Jesus. Porque ele dizia, como é que uma criatura pode ser mãe do Criador? Só que com isso, ele estava comprometendo toda a revelação de Jesus. Porque se ela era mãe só do homem Jesus, existiam 2 Jesuses, né? Vou usar aqui o plural, nem sei se existe assim.
Existiam duas pessoas? Não, Jesus era um só. Ela não era mãe de uma parte do Cristo, ela era mãe do Cristo todo, né? Só que por sua vez, graças a Deus, Cirilo, que estava em Alexandria, né, o patriarca de Alexandria, um grande bispo, se levantou e disse, não, ela é mãe do Deus Jesus e do homem Jesus. Por quê? Porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem numa única pessoa. Duas naturezas diferentes, mas uma única pessoa. Não tem dois Jesuses, né? Então naquela época o Papa teve que intervir e convocou um concílio, em 431, chamado Concílio de Éfeso. O que é um concílio? É uma grande reunião que todos os bispos, os líderes da igreja se reúnem para juntos rezarem e entenderem o que Deus quer em cada situação, o que seria certo, o que era preciso decidir. E rezando, pedindo a iluminação, os bispos concluíram que a posição de Cirilo, né, São Cirilo, estava certa, óbvio. E ali eles definiram, para que depois de uns 100 anos, 50 anos, não viessem de novo mexer numa coisa que eles já entenderam. Por 400 anos eles rezaram para entender, porque isso foi em 431, pensa bem. Eles tinham rezado e refletido por 400 anos para entender. Mas você sabe que cada geração tem um iluminado que quer reinventar a roda, é ou não é verdade? Quer dizer, está todo mundo errado, né? Vira e mexe eu escuto assim, olha, está todo mundo errado, Deus me revelou. Eu falo, é uma pretensão, né? A pessoa lá na garagem diz, Deus me revelou. Tantos mártires, tantos santos, tantos séculos de história. Jesus escolheu Pedro para ser papa, mas veio um iluminado e quer reinventar a roda. Então a igreja lá em 431 entendeu e definiu, é dogma. Theotokos, não Christotokos. Porque Christotokos no grego quer dizer a mãe do Cristo homem, né? E Theotokos quer dizer mãe de Deus. Então desde 431 a igreja definiu, entendeu. Não é que a igreja impôs, ela entendeu uma verdade que já estava revelada, que aos poucos, gradativamente, nós fomos tendo conhecimento dela. E definiu que Nossa Senhora é mãe de Deus. Mãe do homem Jesus, mas também mãe do Deus Jesus. Porque não tinha como ela ser mãe só de uma parte de Cristo, mas do Cristo todo. Sabe? E Santo Tomás de Aquino, refletindo sobre isso, ele diz o seguinte, presta atenção. Eu sei que essa primeira parte introdutória é bem doutrinária, mas é importante a gente saber disso. Tem muito católico que não sabe dessas coisas. Depois fazem qualquer perguntinha para você, fala qualquer coisa, você fica em dúvida e quer largar a fé, porque não conhece. Não conhece a profundidade da fé católica. Santo Tomás dizia que Nossa Senhora é mãe de Deus. E por ela ter uma ligação íntima, ele dizia na primeira parte da Suma Teológica, uma ligação íntima com uma pessoa divina, que tem uma dignidade infinita, que é Jesus, né? Mãe de Deus, ela também tem uma dignidade infinita, em virtude da sua ligação profunda com uma pessoa divina. Ela trouxe Deus no seu ventre, ela amamentou Deus, ela ensinou Deus a caminhar. Você tem noção do que é isso? Que responsabilidade teve Maria? Imagina uma mulher simples, gente. Uma mulher pobre, uma mulher despretensiosa. E o interessante é que as coisas de Deus, elas acontecem assim na simplicidade, né? Você acha que o mundo parou porque Jesus se encarnou, nasceu, porque Maria estava cuidando dele? Não, o mundo continuou. Os comerciantes vendendo as coisas, os compradores comprando, gente casando, gente brigando, gente reconciliando. E ali na simplicidade daquela casinha de Nazaré, essa mulher escolhida, mãe de Deus, estava simplesmente a criatura, né? Alimentando o Criador, dando leite ao Criador, ensinando o Criador a comer, ensinando o Criador a rezar. Veja bem, isso que deu um nó na cabeça de Nestório, que depois foi um apóstata, né? Foi condenado a teoria dele como uma heresia, mas ele não entendia, sabe? O mistério é tão grande que não entendia. Como é que uma criatura pode ser mãe do Criador? Mas foi o que Nossa Senhora disse, o poderoso fez em mim maravilhas, né? É ou não é uma maravilha isso, gente? É ou não é um mistério de Deus maravilhoso? Deus quer contar tanto com a gente, sabe? Como Ele quis contar com Nossa Senhora, como Ele quis contar com São José. Essa, apesar de nós estarmos no 1º de janeiro, essa é a missa das famílias, né? Então eu quero me dirigir também com uma palavra às famílias. Sempre nas segundas, às 3:30 o padre preside essa missa para as famílias. Deus, veja a dignidade altíssima da família. Ontem nós celebrávamos a festa da Sagrada Família, né? A dignidade altíssima. Deus quer contar com a família, quer contar com você, pai, quer contar com você, mãe. Claro, talvez você não vai ser mais a mãe de Jesus, né? Porque Ele já veio. Mas quem garante que você não está aí educando, mãe, um futuro papa, ou um futuro presidente,
ou um futuro pregador, um futuro padre, ou uma pessoa de bem, enfim, que vai fazer a diferença nesse mundo. Deus quer contar com você, pai, mãe, avô, avó. As nossas famílias são sagradas. Por quê? Porque Deus está presente nas nossas famílias. Assim como Nossa Senhora e José gestaram, educaram, formaram Jesus, as nossas famílias também são chamadas a formar Jesus. São chamadas a gestar Jesus. Um pai e uma mãe, através da educação, precisam. Nós vamos ter final de semana agora o acampamento para as famílias aqui na Canção Nova. Eu vou presidir 2 missas, você está convidado a vir, a acompanhar. O padre vai desenvolver mais esse assunto lá. Mas o pai e a mãe, no próximo final de semana, o pai e a mãe precisam gerar Jesus através da educação. Da educação. E eu vou dizer para você, pode parecer muito óbvio, muito simples, mas a concorrência está grande demais. Se você, pai e mãe, deixa o celular na mão do seu filho, é o celular, é o mundo que vai educar o seu filho. E eu digo para você, cada vez mais a campanha contra a família está desvelada, está escancarada. E tem muita gente acreditando em heresia por aí, em ideologia, e acha que está abafando. Muito católico, me perdoe, com cabeça de pagão, sabe? Que não conhece a doutrina, acredita em tudo que a igreja não acredita, que a Bíblia não diz. Por quê? Porque não vê o Evangelho. Vai na missa 1 horinha no domingo e fica a semana inteira assistindo novela, que só vomita porcaria. Veja o papel do pai, o papel da mãe, o papel do homem, o papel da mulher, está tudo bagunçado. E a gente não sabe por que depois, sabe, a mãe deixa o filho o dia inteiro com o celular, vendo só essas séries, que é só bacanal, é só, me perdoe a palavra, impureza, estimulando. Gente, nunca como na nossa sociedade se estimulou tanta sexualidade. Você vê uma criança hoje com 13 anos já quer fazer sexo, já quer, sabe, 12 anos. Por quê? Porque é muito estímulo. E muito pai católico coloca uma roupinha minúscula na filha que fica dançando e fazendo gesto sexo sensual. Menina de 5 anos e está achando que está lindo. Você não prestou atenção que você está entregando o ouro para o inimigo? Assumir a sua família e educar. Educar dá trabalho, mas não educar dá muito mais trabalho. Porque o fruto lá na frente vai cair sobre você. Assumir como José e Maria assumiram a educação de Jesus. Nesse ano que se inicia, você que é pai e mãe, mas você em geral, que é avô, avó, filho, assuma a sua família, assuma a sua missão. Tenha como propósito nesse primeiro dia do ano assumir a missão que Deus te deu. E deixar de ser tíbio, deixar de ser morno, deixar de ser um católico que não é católico, é só católico de senso. Sabe? A gente precisa assumir a nossa vocação, assumir a nossa missão. Me perdoe, quanta gente, você pergunta, o cara vai na missa, fica 50 minutos na missa domingo, acha que está fazendo um favor para Deus e se enche de série. Me perdoe, os inimigos da família, da igreja, da fé são muitos. Você liga uma série hoje em dia, gente, a concepção que eles apresentam de família é contrária ao Evangelho. A concepção que eles apresentam de identidade humana é contrária ao Evangelho. A concepção que eles apresentam de valores é contrária ao Evangelho. É só estímulo, é como se o ser humano fosse só um animal que só tem genitalidade e sexualidade. Não se estimula o imaginário das crianças, não se estimula a leitura, não se estimula a intelectualidade, a espiritualidade, os valores. É só sexo, é só sexo, é só sexo. Será que a vida é só isso? Né? Você que é casado há mais tempo, tem gente que nem lembra mais o que quer dizer essa palavra aí, né? Esses dias atendendo um casal aí, às vezes o casal põe o padre no meio, né, para resolver o problema. Padre, você estava falando um negócio lá na homilia lá, mas eu e ela aí, padre, eu nem me lembro o que é isso aí. Você podia dar um toque, né? Eu falei, não tem nada a ver com isso, resolva com ela aí. Né? Aí o padre falou bem, o padre falou, né? Mas é como se fosse só isso, depois de uns 20 anos, meu amigo. A hora que ele chega perto, ela já está roncando. E vice-versa, né? Vou deixar esse assunto para o acampamento de casais esse final de semana, que aqui tem criança, né? Mas lá no acampamento você me aguarde, viu? Que vai ser acampamento de casais, né? Mas é como se fosse só isso. É um estímulo para as nossas crianças. Esses dias eu fui num lugar que estava tendo uma festa, criancinha acho que de 6 anos, com uma roupinha, se me perdoa, dava 2 dedos. Para que expor tanto o corpo da criança assim, gente? Tem tanta gente desequilibrada no mundo, por que você expõe o seu filho assim? Sabe, para que você está fazendo isso? O que você está fazendo com a sua criança? Você não parou para pensar? Acorda! E tinha uma música lá, sabe essas músicas que é só batida, pá, 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 que fica na cabeça, dá um ódio de ouvir essas músicas, né? Você vai escovar o dente e está lá.
Aí você vai comer a música, nananã na cabeça, né? Não vou nem falar as palavras aqui, eu fico com vergonha de falar as palavras, né? Mas era uma música pura. A batida é simulando uma relação sexual quase. E a criancinha lá, não vou nem fazer o gesto aqui, né? Eu me defendo. O bispo me chama para conversar, né? Uma criancinha de 6 anos lá fazendo aquele gestinho com uma roupinha assim. E os pais tirando foto. Olha, gente do céu. Dá vontade de falar, filho, vem cá, deixa eu te dar uma benção. Fecha bem o seu olho, uma benção com a mão fechada, vai. Da testa, dá vontade de dar na cabeça do pai. Porque depois vem falar, ai padre, eu não sei porque meu filho se perdeu. Eu sei, porque você é uma anta. Eu não quero ofender as antas, tá? É uma anta. Não entendeu que você tem que educar o seu filho. Você tem que educar o seu filho para o céu. Você tem que educar o teu filho para a santidade, para a pureza. Porque a novela, a série está educando o seu filho para fazer tudo o contrário que Deus pede. Tudo. Tudo o contrário que a Bíblia diz. Você sabe que esses dias eu ouvi uma frase que mexeu tanto comigo. A frase dizia assim: o inferno é um lugar horrível, mas o diabo quer fazer o caminho para ele cada vez mais atrativo. O inferno é ruim, ninguém quer ir lá, mas ninguém quer estar lá. Mas o caminho para ele, o diabo faz cada vez mais atrativo. É muito prazer, é muito a batidinha lá, né? É muito, vamos lá. Só festa. O que tem de gente que bebeu igual um cachaço de ontem para hoje, que está assistindo aí com a cabeça cheia, para não falar outra coisa, né? Bebendo, teu filho está se perdendo enquanto você está chapando aí, meu irmão, minha irmã. Será que eu fico admirado? Esses dias eu ouvi uma pessoa me dizer assim: ai padre, eu trabalho muito, eu sou uma pessoa que dou muito duro, então eu preciso de beber, padre, eu preciso relaxar. Eu fiz essa pergunta para essa pessoa, que era bem cristã, uma mulher. Falei assim: então você só relaxa bebendo muito. Deus não é capaz de te relaxar, então Ele é pouco para você. A oração. Porque eu vou ser sincero para você. Você acha que eu não tenho vontade de beber também? Esse calorão assim, né? Você vê aquela cerveja, ai Jesus, não vou beber não quero. Por quê? Porque Jesus é suficiente para mim. Eu vou diante do Santíssimo, lá eu relaxo. Eu vou fazer adoração, eu vou ler, eu vou estimular a minha intelectualidade, eu vou estimular o imaginário. Sabe, a gente está vivendo igual animal. Por quê? Porque a gente só estimula os prazeres instintivos, animais. Mas o ser humano tem capacidade volitiva, do latim volare, vontade, tem raciocínio. Sabe, será que você é só sexo e comida? Isso aí é animal. Deus te deu alma. Será que você não pode relaxar rezando? Será que você não pode relaxar lendo uma obra literária clássica? Será que você não pode relaxar ouvindo uma boa música? Boa música de verdade, uma música clássica que seja, que é tão maravilhosa. Uma construção harmônica tão perfeita. Será que você não pode relaxar lendo? Será que você não pode relaxar rezando? Será que você não pode relaxar correndo, fazendo exercício? Mas fica bebendo igual um cachaço com essa barriga enorme. Só sabe comer. Tem gente morrendo, gente, porque está comendo demais. Você sabia que eu vi uma estatística esses dias que me chocou muito? Que dizia o seguinte, que hoje no mundo é muito maior o número de pessoas que morrem por comer demais do que por comer de menos. É muito maior o número de pessoas que morrem por tanto comer, por doença associada à obesidade, do que pessoas que morrem por inanição, por não ter comida. Nós estamos morrendo porque nós só vivemos para comer, nós só estamos comendo, nós só estamos bebendo, é só sexo, é só prazer, é só prazer. O diabo quer te amarrar na parte mais rasa do seu ser, mas você não é um animal. Eu não sou um animal. Você tem razão, você pensa, eu imagino, pressuponho que pense, né? Sabe, você tem alma, você tem vontade, você não é. O que o diabo quer fazer? Ele quer criar uma legião de escravos. Uma legião de pessoas, quantas pessoas boas que até querem seguir Deus, mas não conseguem, por quê? Porque é escravizado pela pornografia, é escravizado pela impureza, é escravizado por uma má tendência, é escravizado pela pior parte de si. Pessoas às vezes que estão até na igreja, que estão no clero, que poderiam estar levando milhares de almas para Deus, mas não conseguem, são hipócritas, mentirosos, porque não conseguem vencer a dimensão animal de si mesmos, o instinto, porque não conseguem canalizar isso para Deus, porque não conseguem transcender e além. O ser humano não foi feito só para beber, fazer sexo e comer, gente, tem coisas além, tem alma, tem céu, tem virtudes que você tem que desenvolver, mas a gente está bestializado, é só a musiquinha, né? A batida e
o corpinho, eu tô com a imagem da menina na cabeça agora. 6 anos, eu com vontade de dar um soco na cabeça do pai. Soco assim, espiritual, né? Pá. Espiritual não, de verdade. Mas não dá. Porque depois vem falar pra gente, ai meu filho, eu não sei o que aconteceu. Eu sei. Ao invés de você ensinar ele a rezar, ao invés de você ensinar a história dos santos, porque, gente, a gente tem que ensinar. A gente tem que ensinar as coisas de Deus. Porque o mundo está ensinando o que é errado. Gente, é só você parar e pensar. Há 30 anos atrás, nós não acreditávamos em metade das coisas que a gente acredita. Por que a sociedade mudou? Porque nós estamos sendo manipulados por uma mídia que não é comprometida com a verdade, nem com o amor, nem com o bem, nem com o evangelho. Comprometida por um mundo falso, mentiroso, corrompida, desculpa, não comprometida. O mundo corrompido. Sabe, eles colocam as pautas que eles querem nas novelas e colocam lá para sensibilizar, né? Um ator muito legal sendo injustiçado, vivendo tudo o contrário do que o evangelho diz. É aquela música de fundo, faz um fundo aí bem dramático, né? Aquela música, tan, taran, e a pessoa lá vivendo tudo o contrário, traindo, vivendo impureza, vivendo identidade contrárias, tudo. Mas a novela vai passando, aí passa 1 ano, ninguém aceita muito bem. 5 anos, vamos se abrir, né? 10 anos, tá tudo bem. 20 anos, não tem família, não tem nada. Por quê? Porque você está sendo manipulado, você não entendeu. Você está sendo manipulado e não está guardando a palavra de Deus no seu coração. O evangelho diz que Maria meditava e guardava a palavra no seu coração. Maria guardava a palavra no seu coração. Hoje nós não estamos guardando a palavra no nosso coração, gente. Infelizmente, muitos católicos não estão guardando a palavra no coração. Estão guardando qualquer outra coisa, menos a palavra. E eu vou dizer para você, como dizia um grande teólogo do século passado, ou nesse tempo, ou nós vamos ser místicos, ou nós não vamos ser nada. Ou nós vamos ser muito de Deus, ou nós não vamos ser cristão. Ai, padre, é muito radicalismo. É muito radicalismo, você não escuta a confissão, tá? Vamos trocar de papel por 3 semanas, você vai dizer, não, padre, você está certo, você tem que falar mais. Ai, não é assim, padre. Não é assim o quê, meu irmão? Eu sei o que eu estou falando, eu estou ouvindo as pessoas, eu estou vendo as famílias destruídas. Como o seu trabalho talvez é ser advogado, é ser motorista, o meu é ser padre, é lidar com o problema, é ver o que está acontecendo nas famílias. Eu sei o que eu estou falando. E os padres que me escutam também sabem. E quem trabalha com pessoas, é psiquiatra, psicólogo, sabe o que eu estou falando. Mas nós vivemos, gente, uma guerra contra a família. E nós precisamos aprender a guardar no coração a palavra, a viver a palavra de Deus com coragem. Nós estamos uma geração de cristãos tímidos. O cristão é uma timidez na hora de falar de Jesus, na hora de defender a igreja, na hora de falar que reza o texto, mas na hora de pecar é uma ousadia, né? Não tem inibição nenhuma. A gente tem que, faça como propósito para esse ano, filho, filha, entrar nesse ano com o desejo de ser mais de Deus, entrar nesse ano com o desejo de viver o evangelho, de viver a verdade, nem que desagrade as pessoas. Faça o propósito de entrar nesse novo ano, rezando mais, meditando mais, guardando a palavra de Deus no coração, não trocando a sua integridade por aplauso, não trocando a verdade por aplauso, por aceitação. Hoje em dia as pessoas tipo assim, todo mundo faz, se todo mundo faz o errado não se tornou certo, ele continua sendo errado. Se todo mundo diz que a mentira é verdade, a mentira continua sendo mentira. Não é porque todo mundo está fazendo, tenha coragem de ser diferente, tenha coragem de remar contra a maré. Ser cristão, me perdoe, é remar contra a maré. É ter uma postura oposta. É necessário, gente. Eu digo para você, nesse primeiro dia do ano de 2024, não saia dessa missa, não desligue essa televisão do mesmo jeito, foi bonito, está certo o que o padre falou, mas não, que resolução você tem para esse ano? Qual propósito você tem para ser mais de Deus? Nossa Senhora é um ícone para ser imitado. Nós precisamos colocar nesse ano como meta, imitar mais Nossa Senhora. Como? Guardando a palavra no coração. O Evangelho diz que ela guardava, ela meditava tudo no coração. Ou seja, mais contemplação, mais meditação e menos tela. Menos tela. Quanto tempo a gente está perdendo com rede social, gente? Com videozinho, tem gente que fica hipnotizado, acorda de manhã com o celular na mão. E vai dormir com o celular na mão. Quanto tempo? Santo Afonso Maria de Ligório dizia, nas reflexões sobre a morte, né? De considerazione, que o maior pecado que existe contra Deus é a perda, é o tempo desperdiçado. É o tempo desperdiçado. Quanto tempo você gastou no Instagram e nas redes sociais, no WhatsApp nesse ano de 2023 que passou? Que eu gastei.
despropositadamente, claro. Nos questionemos. Façamos o propósito de, nesse novo ano, meditar mais, meditar a palavra de Deus, focar nossa mente na palavra de Deus, nos mistérios do texto quando estivermos rezando. Sempre, isso vai nos ajudar a vencer essa onda, esse surto coletivo de ansiedade que a gente está vivenciando como sociedade. É um surto coletivo de ansiedade, gente. Porque de onde vem muitas vezes a ansiedade que muitos de nós vivemos? Nesse excesso de atividade cerebral, excesso de pensamento, né? A filosofia oriental dizia, né, que a raiz da infelicidade é o excesso de pensamento, de apego a si, ao que se pensa, ao que se crê, né? A meditação vai acalmar nossa mente, vai desacelerar nossa mente, vai focar nossa mente em Deus. Faça o propósito de entrar em 2024 meditando mais. Tirando todos os dias um tempinho para você meditar. O que é meditar, gente? É você parar. Por exemplo, hoje é o dia de Nossa Senhora Mãe de Deus. Eu vou parar, depois da ação de graças aqui, depois de nós comungarmos, agradecer, Senhor, obrigado porque o Senhor vivo na Eucaristia está no meu coração. Mas é você se transportar, se colocar na cena. Vamos supor, lá do nascimento de Jesus. Nós não estamos falando da maternidade de Maria? Então nos coloquemos lá naquele estábulo. Na hora da ação de graça, imagina você, ele se coloca com os seus sentimentos, com o seu imaginário, com a sua capacidade sensitiva, né? O estímulo sinestésico de todos os sentidos. Se coloca ali, imagina Nossa Senhora segurando a mãozinha do menino Jesus, e o menino Jesus ali sapequinha, como qualquer bebê, né? Mexendo os pezinhos, quando não está com fome, claro, senão eles só choram, né? Mas imagina o menino Jesus ali, São José do outro lado. Imagina o evangelho de hoje, os pastores chegando e falando, olha, os anjos nos revelaram que esse menino é o Messias. E você ali naquela cena, vai colocando o seu sentimento nisso, sabe? Vai colocando a sua emoção, vai se transportando para essa cena. Isso faz um bem para a gente, por quê? Porque você reza não só com a sua boca, você reza com os seus sentidos, você reza com o seu desejo mais interno. Isso te desacelera tanto, isso desacelera essa atividade cerebral contínua que está na raiz da ansiedade transtormática, né, que é transtorno. Só que isso tem que ser uma prática diária, não só na missa, mas lá na sua casa. Quando você estiver rezando o texto, eu já falei isso esses dias atrás e repito, é suposto que em cada mistério nós meditemos o que aquele mistério está propondo. No Pai Nosso, nas 10 Ave Marias, pensar o nascimento de Jesus ou a anunciação do anjo, se transportar para aquilo. Meditar, olha o propósito maravilhoso, meditar mais nesse ano. Quem está disposto a viver isso? Levanta a mão. Olha para quem está do seu lado, veja só a cara de meditadora que essa pessoa tem. Meditador, tem sim ou não? Meditar não é dormir na missa, tá? Tem gente que medita profundamente na homilia, aí acorda na hora da comunhão, assustado, né? Não é essa meditação que eu estou falando, tá? Está disposto a meditar como Maria nesse ano novo, sim ou não? Não convenceu não, sim ou não? Agora sim. Outra proposta maravilhosa. Você sabe que Nossa Senhora, ela é conhecida na Bíblia como a mulher do louvor. Porque o Magnificat, o cântico de Maria, né, é um cântico de louvor. Minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O poderoso fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Então, outro propósito lindo imitando Nossa Senhora, para esse ano de 2024, louvar mais, reclamar menos. Repita comigo, louvar mais, reclamar menos. Louvar mais, reclamar menos. O louvor precisa ter espaço nos seus lábios, nos meus lábios nesse ano de 2024. Porque olha, todos os dias você tem motivos para louvar e reclamar. Eu contei esses dias atrás o exemplo do que eu bati o carro uns dias atrás, no comecinho do mês de dezembro, né? Fui rezar o rosário lá com o Frei Gilson, lá no Padre Marcelo, com o Dom José. Chegando lá, bati o meu carro. E é lógico que na hora que eu bati, não é o louvor que veio na minha boca, a primeira coisa não, né? Mas eu não falei, eu só pensei, eu fiz assim... Queria sair a palavra, eu segurei. E veio no pensamento, eu falei, sai daqui, deu uma batida na cabeça. Aí esfriou um pouquinho a cabeça, né? Porque eu tinha marcado a reunião com o Frei, com o bispo. Estava 10 minutos no santuário. Bati o carro, estourou o pneu, a suspensão, estourou o eixo, estourou um monte de coisa, né? Tal. Aí eu pensei, nossa, que chato. Só que depois eu pensei, não, eu não machuquei, não atropelei ninguém. O carro vai arrumar, né?
Eu tive um motivo para louvar. Obrigado, Senhor. Eu podia ter batido forte e morrido. Podia ter quebrado o pescoço. Podia ter, Deus o livre, atropelado uma criança, né? As crianças às vezes saem correndo, né? Deixa a mão do pai e sai correndo. Então, eu podia escolher reclamar ou louvar. Eu escolhi louvar. Depois dos primeiros segundos ali, claro, né? Sabe que tem hora que você vem aquela coisa, né? Eu já acostumei a dizer glória a Deus. Às vezes pensando em outra coisa, eu falo glória a Deus. Tem que acostumar. Mas louvar mais. Gente, por quê? Porque a reclamação, ela só atrai coisa ruim para a sua vida. Quanto mais você reclama, mais você anda para trás. Guarda isso na sua cabeça. Uma palavra de reclamação, 3 passos para trás no seu progresso. Toda vez que você reclama, ó, eu não vou fazer igual o Michael Jackson, eu não sei, né? Mas ó, cada vez que você reclama, ó, eu não vou fazer que eu não sei, vou 3 passos para trás. Diga para quem está do seu lado, reclamou, começou a perder. Diga para ela, reclamou, começou a andar para trás. Mas é verdade. Todas as vezes que você reclama, você está atraindo maldição, você está atraindo coisas ruins. Então, tem gente que é viciada em reclamar, gente. Você aluga lá, reserva um hotel fazenda aí para sua esposa. Tudo lá, não precisa cozinhar, que a unha dela lá, que ela colocou aqueles aumentos, que está quase igual a do Drácula, né? Não vai precisar lavar a louça bendita, só comida boa. Aí você aluga, paga lá 3 mil reais, vai pagar os 12 meses do ano por causa desse hotel fazenda que você levou ela na virada do ano, né? Para ver se rolava lá alguma coisa mais séria e tal, né? A hora que ela chega lá, ai, tá frio. Tá bom, desliga o ar. Eu pedi pro cara desligar o ar. Ai, tá muito quente. Sabe, só reclama, gente. O cara vai pagar 12 meses para levar a senhora lá, minha filha. Curte o momento, celebra, pelo amor de Deus. Mas tem gente que é viciada em reclamar. Ai, tá muito frio. Ai, se chove, ai, só chove. Ai, se não chove, tá muito quente, não tem umidade. Ai, se tem umidade, reclama. Se ganha presente, reclama. Se não ganha, reclama. Louvar mais. Nossa Senhora é a mulher do louvor. Faça o propósito de entrar nesse novo ano louvando mais. Louvando de coração, louvando de alma, com a alma. Estou encerrando já, mas mais um bom propósito que a gente possa se inspirar em Nossa Senhora. Nossa Senhora disse: o poderoso fez em mim maravilhas, porque ele viu a pequenez, a humildade da sua serva. Propósito para esse ano: sejamos mais humildes, como Nossa Senhora. Quanto casamento acabando, porque a mulher casou com o super-homem, né? Por quê, padre? Ele tem a criptonita, mata ele? Não, porque ele nunca erra, né? Nunca erra, nunca pede perdão, sempre está certo, nunca volta atrás, a palavra dele é infalível. Seja mais humilde, rapaz. Deixa de ser orgulhoso, você está destruindo o seu casamento. Pede desculpa para sua esposa, porque você está machucando ela. Pede desculpa para o seu esposo. Humildade, saber aprender. Gente, até as crianças nos ensinam. E como nos ensinam? Humildade. Amém?